Vamos voltar a falar sobre política brasileira. O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, respondeu à intimação do ministro do STF, Flávio Dino, sobre a distribuição e a suposta interferência nas emendas parlamentares. O político negou que tenha cota, reserva ou poder sobre o envio de recursos públicos. Em nova versão, Valdemar disse que apenas faz sugestão formulada após a interlocução com diversos atores da sociedade. Quis dizer que houve, né, como ele tem grande circulação, é um político experimentado, é agora o presidente, né, já faz um tempo, do Partido Liberal, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro também. Ele faz essa conversa, ouve os estados, entende as necessidades e aí ajuda nessa distribuição das emendas parlamentares. Essa foi uma das defesas, a última agora, né? Diferente da primeira que ele fez. Bom, quem vai trazer todos os detalhes sobre essa história toda aqui pra gente é o Pablo Giovanni, repórter da nossa coluna da Manuela Alcântara, coluna de Judiciário. Pablo, muito bom dia. É sempre um prazer te ter aqui. Bom dia, Nath. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Acorda Metrópolis. Pois é, ontem a defesa do ex-deputado, né, que é presidente do PL, Valdemar Costa Neto, apresentou um documento junto ao Supremo Tribunal Federal referente, né, àquela investigação na DPF, que é relatada pelo ministro Flávio Dino, sobre as emendas parlamentares, sobre a transparência dessas emendas, né. A gente bem lembra que o ministro Flávio Dino, ele é o relator dessa DPF, que trata de uma maior rastreabilidade dessas emendas parlamentares, seja de deputados federais, deputados e senadores também. Segundo ontem, esse documento apresentado pela defesa do Valdemar, ele apresenta apenas sugestões aos deputados e senadores do PL para que sejam direcionadas emendas parlamentares para municípios, estados. Então, assim, é um papel que ele atribui a ele como presidente do PL, salientando que ele tem uma boa interlocução junto aos seus parlamentares que integram a sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele salienta, por exemplo, que são apenas sugestões que ele coloca, por exemplo, em áreas de turismo, algumas atribuições que seriam de deputados federais e senadores, ele coloca para si que apenas são sugestões que ele faz para esses parlamentares. Isso tudo dentro do escopo, né, onde a Polícia Federal aponta que o Valdemar teria, junto aos senadores e deputados federais do PL, teria sugerido, indicado emendas parlamentares mesmo não tendo mandato junto a nenhuma dessas duas casas, ao Congresso Nacional. E a Polícia Federal apresentou, né, semana passada, uma representação junto ao Supremo, salientando que o Valdemar, toda a atribuição do Valdemar, ele teria, segundo a Polícia Federal, consumido mais de 120 milhões de reais em emendas parlamentares. Então, assim, é um documento que foi apresentado pelo Valdemar ontem. Além do Valdemar, também teve a atribuição também o ministro Flávio Dino também pediu que os demais presidentes de partidos também pudessem manifestar sobre essas emendas parlamentares. Até o momento, apenas o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, que é candidato a vice-presidente na chapa do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ele pontuou ontem também, em documento apresentado no Supremo, de que ele, apesar de ser presidente do PSD, ele não faz nenhuma atribuição, indicação de emenda parlamentar. Então, é mais um processo que está rolando no Supremo. O ministro Flávio Dino, ainda ontem, também encaminhou esses dois documentos, tanto de Valdemar e tanto de Kassab, para a Polícia Federal, para a Polícia Federal ter o entendimento, ter a noção quais são os fundamentos apresentados pelas duas defesas, para que eles pudessem também tocar suas investigações no âmbito dessa DPF das emendas parlamentares que corre no Supremo, sob a relatoria do ministro Flávio Dino. Nath. Perfeito. Pablo, fica aqui comigo, vou chamar o nosso cientista político de hoje, o André César. André, é sempre um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Bom dia. Queria te ouvir um pouquinho também sobre tudo isso que o Pablo trouxe. Bom dia, Natália. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos que nos acompanham. Grato pelo convite. Olha só, o Valdemar, lembrando que ele é o mais longevo presidente de partido importante, pelo menos. Ele está no comando do PL desde os anos 90, após a morte do fundador do PL, o então deputado federal Álvaro Vale, do Rio. Então, isso talvez reforce essa posição dele, essa condição de encaminhador de sugestões, né? Como ele colocou aí.
Mas mostra que há muitas brechas na legislação que favorecem esse tipo de ação e outras também, que acabam sendo, assim, no mínimo, pouco ortodoxas e talvez ilegais mesmo, né? Então, você tem essa questão, e aí ele joga para todos os presidentes de partido, né? O presidente de partido tem o comando tem o peso das suas bancadas, dos seus correligionários, dos seus deputados, senadores, enfim, e a partir disso ele justifica essa ação. Agora, tem que se apurar a fundo. A questão das emendas já é algo bastante complicado, não é de hoje. Então você tem que realmente discutir a fundo. E o que o ministro Flávio Dino do Supremo está fazendo é tentar avançar ao máximo a isso, né? Tentar tornar mais claro para a sociedade como um todo. É um tema complexo, é um tema de difícil entendimento, e isso, inclusive, essa complexidade do assunto, da questão, facilite também essa ação em si, né? Esse comportamento, esse tipo de atitude da parte dessas cúpulas dos partidos. Você vê o Eduardo Cunha também, é outro parlamentar de peso, ex-presidente da Câmara, que deve voltar agora nas eleições de outubro, né? Por Minas, transferiu o título do domicílio eleitoral do Rio para Minas. Então, você vê que tem muita gente. Se você for mais a fundo, eu imagino que outros presidentes, outras figuras de comando de partidos importantes, de legendas importantes, também atuem de maneira similar. Não seria espantar.